Namastê. O sofrimento faz parte da vida de cada um de nós. Quem não sofre, quem não sofreu, mas onde está o sofrimento? Qual é a química do sofrimento da alma? Como é que nós curamos o sofrimento? Sofrimento é diferente de dor. Dor é algo que nós sentimos no corpo, que podemos apalpar. Eu belisco e sinto dor. Ou eu estou com uma dor no estômago, ou eu estou com uma dor no meu pé, torci o pé. Agora o sofrimento ele não pode ser apalpado num exame médico. Ele não pode ser visto pelos olhos da matéria. Então, como que nós vamos lidar com o sofrimento? A medicina mecanicista, materialista, a psiquiatria tem tentado, a psicologia tem tentado. Mas o que eles têm conquistado? O que eles têm conseguido no tocante a curar o sofrimento? O sofrimento ele está presente em todos os transtornos psicológicos, de ansiedade, de depressão, síndrome de pânico, toque, bipolar, transtorno de ansiedade generalizado, enfim. E aí, o que acontece? Nós somos orientados a nos medicarmos, a medicar o sofrimento. A química que nos é entregue para combater o sofrimento é uma química que altera o nosso corpo, mas não atinge a nossa alma. O sofrimento é sutil, é abstrato. Como é que eu trato o sofrimento como uma química que mexe com o meu corpo? Nós precisamos começar a abordar a química da alma. O que eu preciso tratar é a química da alma. O que eu preciso curar é a fisiologia da alma. O que vem causando o meu sofrimento? Quando você começa a perceber que o sofrimento não é palpável, que o sofrimento ele altera a sua qualidade de vida, que ele, apesar de não ser palpável, interfere completamente na sua vida, você percebe que precisa ir além da medicação. A medicação, ela é recomendável num caso grave, agudo, mas jamais um sofrimento crônico. A medicação, ela apenas é um paliativo para os sintomas. O sofrimento continua, o problema continua. E aí é que está a grande lacuna que existe no tratamento do ser integral. Então, o sofrimento que não é palpável, ele acaba, em última instância, inclusive, se depositando no corpo. Não é? Como? Através das doenças do corpo. Existe a metafísica da saúde, em que nós compreendemos que cada problema no corpo, né, cada disfunção, cada desequilíbrio, né, dependendo de onde atinge no nosso corpo, ele representa uma emoção que ficou estagnada, uma emoção que ficou reprimida. E para nós curarmos definitivamente, nós precisamos ir à raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Senão a forma que nós temos vivenciado, que nos causa o sofrimento. A forma que nós
nos comportamos com o ambiente, o grau de harmonia que nós temos nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo. Entendendo que tudo que está no meio e o modo que nós nos relacionamos parte do quê? Do nosso mundo interior. Como é que você vê a vida? Como é que você olha para as pessoas? Como é que você se sente na vida? Vítima? Responsável? Precisamos, então, partir de uma dose de autoconsciência diária, né? Procurar o autoconhecimento e a autoconsciência. Isso sim é medicação para a alma. Isso sim altera a química da alma. E alterando a química da alma, nós conquistamos a saúde do corpo, a qualidade de vida que tanto nós buscamos, o prazer pela vida. Essas doses de consciência, de autoconhecimento, elas acontecem aonde? No processo terapêutico, certo? Em que nós olhamos para nós mesmos, de fora, observamos e percebemos, puxa vida, caramba, eu estou vivendo num padrão automático, negativo, disfuncional, né, de crenças limitantes, de valores, de um paradigma que não está me levando a nada de positivo, né? E aí você consegue, de fora, observar a si mesmo e entender que você pode sim dissolver, desconstruir, reconstruir, revisitando traumas do passado e dissolvendo. Porque muito do que você tem vivido hoje é baseado em vivências do passado. Sempre. E aí você não consegue estar aqui agora, você não consegue viver a vida hoje, como uma criança que experimenta novas sensações. A química do sofrimento precisa ser entendido a partir da abstração, né? A partir da química da alma que nós precisamos alterar. E não alterar a química do corpo, que apenas abafam a sintomatologia e acaba, por fim, piorando a nossa situação, porque nós não vamos à raiz do problema, né? Então, a pessoa pode tomar anos de medicação, ela não vai se curar. Medicação para sofrimento não cura sofrimento, né? Não existe como curar algo abstrato a partir de uma química sintetizada, né, que vai lá atacar os sintomas. Nós precisamos cada vez mais, então, tomar consciência, tomar essas doses terapêuticas de autoconhecimento, de autoconsciência, percebendo a nossa essência abstrata, ou espiritual, como queiram, e percebendo que nós somos parte da natureza terrena. E a natureza terrena, ela tem uma harmonia que nós não respeitamos. Precisamos respeitar a harmonia que há na natureza e nos integrar a ela, né? Buscar recursos naturais para que nos auxiliem, nos deem uma força para esse movimento de doses terapêuticas de consciência, para aí sim nós entendermos o nosso sofrimento, a química do sofrimento. A química do sofrimento, ela é constituída de falta de auto-amor, de considerarmos a nós mesmos como vítimas e não co-criadores de nossas vidas, né? A buscarmos no outro aquilo que devemos encontrar em nós. Então, quando a gente busca uma medicação alopática, quando a gente busca ser feliz no outro, a gente continua a sofrer. O sofrimento, ele se dissolve à medida que nós aprendemos o auto-amor. Nós transformamos sofrimento em
Auto-amor. E a partir do auto-amor, nós vivemos um mundo melhor. Até a próxima. Namastê. Seja amor.